tempo. Tomar um golinho. 2. Meus netinhos já chegaram. Teve abertura, achei que ia dar tempo. Nossa Senhora! Pegaram em flagra, né? Tomando aqui o leitinho. Gostoso demais, gente. Vocês gostam de um leite? Fresquinho, então, tirado ao pé da vaca. Nossa Senhora, é uma belezura, né? De manhã cedo, uma hora dessa, não tem leite fresco, né? Quando eu morava na roça, gente, meu tempo de mocinha, lá quando eu casei, até ordenhar a vaca eu já ordenhei. Gostoso demais. Mansinha, né, as vaquinhas? Gostoso de poder tirar o leitinho, tomar. Uma belezura só. E a história de hoje me faz relembrar um pouquinho disso, a menina do leite. Você conhece? Não? Pois então nós vamos conhecer. Tá aqui no livro do meu netinho Eros, Era Uma Vez para Adultos, pelos espíritos Fritz Schein e Michal Faça. Isso mesmo. Eles escolheram esse conto, achei muito interessante, que é pouco conhecido, mas uma maneira de fazê-lo conhecer e de explicar, né? Tirar o conteúdo tão profundo que a história nos traz, né? Você já tem esse livrinho, meu netinho, Ellison? Esse aí Era Uma Vez para Adultos? Não? Então acessa aí no chat ao vivo, tem o link, e na descrição do vídeo também tem. Basta você clicar, adquirir, vai chegar pelo correio. Você vai estar ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras e a divulgação do Espiritismo. Isso mesmo. Aprendendo e ajudando. Uma belezura só. Gente, mas essa história menina do leite, será quem é que vai fazer esse seminário, hein? Nossa, ela fica até imaginando. Imagina comigo isso. Quem será? Gente, me veio à mente, foi a vaquinha. Será que vai ser ela? Daqui a pouco a gente descobre, né? Quem é que vai fazer. Mas vamos deixar de trololó e eu contar a historinha, né? A menina do leite. No alto de uma montanha vivia uma linda menina de tranças e sua mãe. A vida não era fácil para elas. Todos os dias cedinho, a menina acordava, penteava seus belos cabelos e saía para ordenhar suas vacas. Aquela manhã parecia ser como todas as outras. Cocoricó, cantava o galo logo cedo. Au, 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 latia o cão. Blém, 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 soavam os sinos no pescoço das cabras. Mu, mugia as vacas. Ai, 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 já vou, dizia ela, enquanto vestia o avental e se apressava para começar mais um dia de muito trabalho no campo. Ela era trabalhadora. Puxa daqui, aperta de lá, balde vem, leite vai, e o recipiente foi enchendo, enchendo tanto que quase transbordou. As vacas nunca haviam produzido tanto leite. Surpresa e feliz, a menina resolveu vender todo o leite na feira do povoado. Colocou o jarro de leite na cabeça e partiu, toda contente a cantar. Com o dinheiro do leite, vou comprar 100 ovos bem fresquinhos. E dos ovos sairão 100 pintinhos. Sonhava a menina. Quando os pintinhos se tornarem frangos, gordos e fortes, vou vendê-los pelo melhor preço. 1 tostão, 10 tostões, 100, 1000... Em sua imaginação, a menina até se perdia nas contas. Você se perdeu também?
Depois comprarei um porco, que se alimentará na horta da mamãe. E quando ele estiver bem gordinho, vou vender pelo preço mais alto que puder. Nessa época não tinha Guinness Book, né? Só entrava pro Guinness Book. A menina mal podia esperar para que todos do povoado soubessem que ela teria vendido o porco mais caro da história. Não tô falando? E como sonhar não custa nada, continuou fazendo mais e mais planos. Com o dinheiro da venda do porco, poderei comprar mais vacas e bezerros, que me ajudarão a ter a melhor leiteria da cidade. Ela estava sonhando alto. Como o empreendimento daria muito dinheiro, a menina continuava a sonhar. Comprarei belos vestidos e serei a princesa das montanhas. Todas as meninas do povoado vão me admirar. A menina caminhava tão distraída que não viu uma pedra enorme à sua frente. Além dela, caíram ao chão também o jarro, todo o leite que havia nele e seus belos planos. Adeus aos pintinhos, ao porco, às vacas e aos bezerrinhos que iria comprar. Adeus também à melhor leiteria da região, aos lindos vestidos. Por querer demais, fiquei sem nada, lamentava a pobre menina. A menina voltou para casa tão triste. Também ficava, né, gente? Era a mesma trilha de sempre. As mesmas pedras no chão, as mesmas árvores e os mesmos animais nos arredores. Quando sua mãe soube do ocorrido, consolou a menina. Não fique triste, filha, mas a próxima vez lembre-se, para que os sonhos se tornem reais, abra bem os olhos, tenha paciência e vá com calma. Vá com calma, né? Tem até aquele ditado popular, né, meus netinhos? Vai devagar que o andor é de barro. Que o santo é de barro. Confundindo tudo, né? Querendo explicar o que não é para ser explicado, né? Que o seminário não sou eu que vou fazer. O de meu dia eu falo, né? Que adiantar fica errando. Já li minha historinha para tomar meu leite, né, meus netinhos? Vocês deixam? Vou hoje assistir o seminário com a vaca mimosa, tomando um leitinho gostoso. Vamos tudinho participar, tá bom? Até logo, meus netinhos! Olá, amigos! Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso seminário A Menina do Leite. Hoje sou eu, a vaquinha mimosa, quem fará o nosso seminário, buscando refletir sobre a história que a vovó Luzia nos contou, à luz do livro Era uma Vez para Adultos, psicografia de Wellerson Santos, pelos espíritos Fritz Scheine e Mir Alfaça. A Menina do Leite é uma história um tanto quanto pouco conhecida, atribuída ao escravo grego Esopo, e logo após ter contado essa história, se espalhou pela humanidade, trazendo-nos grandes reflexões. Uma das primeiras coisas que nós gostaríamos de meditar, trazendo um questionamento inclusive para os nossos internautas que estão nos acompanhando, será que os contos infantis eles trazem as experiências da fantasia na vida real, ou seria a tradução da vida real na fantasia?
Porque quando nós escutamos essas histórias, nós percebemos que muitas delas fazem parte do nosso cotidiano. A menina do leite, por exemplo, é um protótipo de muitas experiências vividas por muitas e muitas jovens, famílias, principalmente aquelas que vivem nas pequenas cidades do interior, nas zonas rurais. Essa história de alguma forma se repete em diversos lugares do Brasil e quem sabe até do mundo. Porque a menina, juntamente com a sua mãe, vivia num pequeno sítio com diversas dificuldades, inclusive para a sobrevivência. Muitas vezes lhes faltava o que era necessário para a subsistência. E o pouco que elas possuíam com muito sacrifício, traziam-lhes esperança. Elas tinham ideais, viviam de maneira harmoniosa e tentava fazer com que tudo pudesse ser realmente diferente. Vivia apenas a menina com sua mãe. Também se vê que ela era órfã de pai. E diante dessa informação que a história nos traz, nós já começamos a ter uma panorâmica das dificuldades que eram vivenciadas por essa família. Porque uma constituição familiar feminina em um sítio gera muitas dificuldades. Porque algumas atividades requerem, inclusive, a força física de um homem. Mas elas se desdobravam para poder realizar o serviço e alcançar a própria sobrevivência. E nós vamos observando que essa menina, desde pequena, ela se esforça, ela trabalha para ajudar a genitora. E a sua tarefa era cuidar de cabras. No original da história de Esopo, ele utiliza-se das cabras. E nós fizemos uma pequena adaptação para o nosso seminário, trazendo a personagem das vacas, que são muito mais comuns, principalmente aqui no Brasil, na retirada do leite para a própria sobrevivência de muitas famílias. Mas aquele ambiente doméstico em que elas viviam, a mãe, ela precisou contar com o auxílio da filha. E aqui nós temos outro ponto de análise, porque as crianças precisam estar na escola. Essa é a função dos pais, educar os seus filhos, colocarem nas escolas, para que eles possam ter a instrução, a educação necessária para saberem ler, escrever, fazer contas, mais tarde, quem sabe, ingressar em uma faculdade. Mas a realidade não é bem esta, porque existem muitas famílias que não estudam e outras, inclusive, que são obrigadas a trabalhar no regime de trabalho forçado infantil, inclusive um crime para a nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil. Mas a realidade dessa família é um pouco diferente, porque no caso a mãe, ela não obriga, ela simplesmente conta com o auxílio da sua filha, que tem a tarefa de cuidar das vacas, de tirar o leite para a sobrevivência das duas. E aqui neste ponto é que nós gostaríamos de analisar, porque é muito importante que dentro das nossas famílias, no contexto familiar, quando temos crianças ao nosso entorno,
no processo educacional deles, que nós possamos dar-lhes também tarefas, que eles tenham responsabilidades, naturalmente de acordo com a idade de cada um, mas pequenas tarefas que desde pequeno vai dando condições dele perceber que de alguma forma contribui para a harmonia do lar, com as atividades, com as tarefas. Então é muito importante que os pais incentivem os filhos a fazerem pequenas atividades, desde arrumar a cama quando se levantam pela manhã, guardar os brinquedos nos lugares, lavar o copo ou a xícara quando suja na cozinha. E tudo isso vai dando senso de responsabilidade. No caso da nossa história, a responsabilidade da menina era poder recolher o leite das vacas. E pela narrativa que nós escutamos, nós percebemos que aquela família era relativamente feliz. Não demonstravam nenhum sentimento negativo pela condição que eles viviam. Fosse a revolta, a tristeza, a mágoa, a depressão. Muito antes, pelo contrário, elas buscavam viver cada dia de uma vez, buscando estabelecer dentro do coração aquela relação da obediência e da resignação. É muito importante que nós entendamos os desígnios de Deus nas nossas vidas, que nós consigamos ter essa relação com o Criador, naturalmente buscando melhorar a nossa vida, mas sendo resignados diante das experiências que batem à nossa porta. E todos os dias essa menina, ela cuidava das vacas com muito carinho, retirava o leite, que era utilizado por elas mesmas nos afazeres domésticos para o dia a dia. Mesmo porque, pelo que depreendemos, não eram muitas. Aqui nós temos apenas uma vaca, devia ter poucas, porque o leite era realmente para que elas pudessem usar dentro do ambiente doméstico. Mas uma das manhãs em que a menina vai retirar o leite, ela percebe que o leite está abundante. Chegou inclusive derramar do vaso de barro da história. Ali nós colocamos o típico balde de leite, que é muito usado para recolher o leite das vacas. Ele transbordava de tanto leite que foi oferecido naquela manhã. Eram as bênçãos de Deus que manifestavam na vida daquelas duas que viviam naquele sítio. Quando nós menos esperamos, muitas vezes as misericórdias de Deus batem à nossa porta. Porque o Pai nunca desampara a nenhum de seus filhos. Aliás, há um texto bíblico muito poético e muito bonito que diz que o Pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. Sempre atento às nossas necessidades, Deus, que é misericordioso, que é justo, que é bom, nos oferece os recursos a fim de que nós consigamos passar pelos percalços, pelas dificuldades, pelos obstáculos da estrada, tendo inclusive o necessário para a nossa jornada. E na nossa vida é preciso que a gente busque enxergar o leite abundante, que muitas vezes surge, que muitas vezes vem em nossa vida como aquele bálsamo para os momentos mais difíceis. Perceber aquele momento em que a divindade ela se faz presente em nossa vida, oferecendo os recursos para que nós consigamos nos fortalecer, prosseguir na caminhada com muito esforço, com determinação, com trabalho, porque o leite abundante, ele surge, mas é preciso que nós também façamos a nossa parte.
faça da sua parte, que eu te ajudarei, já nos ensinava Jesus no seu Evangelho. Então, o leite abundante da história de Esopo, segundo o que nos traz a espiritualidade na obra referida, é a simbologia daquilo que nos acontece de bom e que muitas vezes nós não conseguimos valorizar. Ficamos até felizes com os acontecimentos, quando surge algo que estava inesperado, mas logo nós já esquecemos aquela benesse e passamos a ter olhos para outras questões que nós ainda não possuímos. A menina da história, ela percebeu sim, a princípio, a grandiosidade daquilo que havia acontecido. E ela quis realmente aproveitar aquela oportunidade, porque ela decidiu levar o leite para o mercado para poder vender. Nós achamos muito bonito isso porque foi a atitude dessa menina, não foi a mãe dela que ele pediu para ir vender o leite, não foi a mãe dela que orientou que ela fizesse isso. Ela teve a livre iniciativa de perceber que o leite que havia sido oferecido naquela manhã era muito mais do que o que elas necessitavam. E que o que estava em abundância poderia ser vendido para elas arrecadarem algum recurso financeiro e melhorar inclusive a condição que elas estavam vivendo. Então, ela acaba por levar este leite para o mercado para ser vendido. E a divindade, ela sempre abençoa os nossos esforços. Nosso Pai sempre está muito atento às nossas vivências, às nossas escolhas, os nossos direcionamentos. E a menina do leite, quando recebe os frutos da sua própria semeadura, porque ela vivia com a sua mãe de uma forma tão pacífica, tão resignada e obediente, que recebem essa dádiva do leite abundante, ela quis aproveitar da melhor forma possível. Então é um convite da história para que nós possamos abrir os nossos olhos e perceber que a divindade, ela fala na nossa vida pelas entrelinhas. As situações às vezes surgem na nossa caminhada e nós não conseguimos enxergar porque nós estamos fechados naquilo que nós idealizamos como sendo o melhor para a nossa caminhada. E quando surge uma outra experiência que difere, mas que também é muito positiva para a nossa existência, nós não conseguimos ter os mesmos olhos, não conseguimos perceber o quanto a bondade de Deus está presente na nossa vida. Então, nas situações mais corriqueiras, isso às vezes acontece e nós não damos muita importância. As oportunidades do leite abundante na nossa existência pedem a nossa transformação. Pede para que nós possamos meditar sobre aquilo que nós estamos recebendo e principalmente como vamos utilizar daquela abundância. Nos mais diferentes cometimentos, nas mais diferentes situações que isso possa se dar. Porque o leite abundante fortalece não apenas as nossas condições materiais, como também as morais e espirituais. Favorece a modificação de toda uma estrutura nos diversos campos da nossa existência. Naturalmente que o leite é a simbologia, conforme nós dissemos.
São todas aquelas oportunidades que batem à nossa porta como um convite para que nós consigamos utilizar daquele recurso para o nosso proveito e daqueles que estão ao nosso derredor. Jesus, no seu evangelho, ele já havia dito: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, aquele diálogo tão sublime que se encontra nas páginas do Evangelho, ele chegou a dizer para Fotina, a mulher samaritana, que aquele que bebesse da sua água jamais teria sede. Então é preciso que nós atentemos ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, para conseguirmos valorizar aquilo que nós possuímos e perceber a abundância de Deus em nossa vida, pelas oportunidades que vão chegando como convites de transformação, de renovação, de trabalho. É preciso que nós percebamos as coisas boas que estão acontecendo. Mas é necessário também, diz a espiritualidade, que nós tenhamos atenção quando essas experiências positivas batem à nossa porta. Quando os nossos anseios, os nossos objetivos estão sendo concretizados. Porque o que acontece? Quando uma situação como essa surge, quando o leite se torna abundante, ela que não estava acostumada com essa experiência, a alegria, ela invade o nosso lar, o nosso coração e a nossa mente, mas nós muitas vezes nos perdemos na utilização desses recursos, justamente por não sabermos meditar, parar, a melhor forma de utilizar daquele recurso abundante que está chegando. Então a menina, ao verificar que o vaso de barro, que o coletor do leite estava cheio, como nunca antes havia ficado, ela fica feliz, ela quer ir vender no mercado, mas ao mesmo tempo ela deixa a fantasia se apoderar da sua mente. Ela começa a divagar, dando asas à imaginação de uma situação que lhe aconteceu pela primeira vez, como se aquilo fosse acontecer todos os dias, que o leite fosse abundante sempre. Quando nós queremos modificar a nossa situação socioeconômica, esse é um excelente projeto. Quando a gente luta para isso através de uma maneira digna, de uma maneira honesta, quando a gente quer sair de uma condição mais difícil financeira que nós estamos vivendo para uma melhor, mas seria necessário nós nos tornarmos um arquimilionário de dia para a noite? Então a espiritualidade diz assim, inclusive recordando-se de uma frase que foi dita na história: vá com calma. Tenha os objetivos, tenha os ideais, quer modificar a sua estrutura econômica, muito bem, mas vá com calma. Desejamos encontrar um cônjuge, uma pessoa que seja do nosso lado para caminhar junto conosco, estabelecer uma vida em comum, estabelecer uma família em busca da nossa felicidade. É muito importante. É muito bom quando nós encontramos alguém que esteja ao nosso lado, que cultive os mesmos ideais, mas será necessário que essa pessoa seja um modelo internacional, nos padrões estéticos que a sociedade exige. Seria necessário nós idealizarmos aquela pessoa dos contos de fada? Então a espiritualidade diz: vá com calma. É preciso que nós busquemos os nossos relacionamentos,
mas que também possamos abrir os nossos olhos para as belezas da alma. Que às vezes a pessoa tem uma beleza física para os padrões de uma época, mas em verdade, na intimidade, são feras, como o Seminário da Bela e a Fera nos apresentou. Queremos realizar uma viagem de férias, de descanso, para o exterior, para uma cidade, um país onde nós ainda não conhecemos. É muito bom. É muito bom o lazer, os momentos de descanso, merecido inclusive para aqueles que trabalham, é um direito. Quem trabalha tem o direito de poder vivenciar essa experiência, mas será necessário que essa viagem seja de semanas, seja o mês todo, com hospedagem em hotéis de luxo, com alimentação sofisticada? Então os benfeitores diz: vai com calma, vá com calma. Aproveite as férias, mas não se endivide, porque às vezes nós tiramos férias, realizamos uma viagem dos nossos sonhos, mas quando termina as férias estamos frustrados, infelizes, porque estamos devendo muito, não temos condições de pagar, ficamos o resto do ano pagando aquela viagem sem ter condições de realizar outras coisas que gostaríamos. Queremos adquirir uma casa própria? Uma das maiores aquisições e melhores que se tem na nossa existência é termos a nossa residência, lugar onde nós moramos, que nós adquirimos, que nós ganhamos por meio de uma herança, passando de pai para filho. É uma importante aquisição. Mas será preciso que seja uma mansão luxuosa? Será preciso que seja uma casa imensa? Então é necessário que nós busquemos ir com calma. A espiritualidade, ela vai nos convidando a essa meditação, porque essa frase, vá com calma, ela foi dita na sabedoria da mãe da menina do leite, que trouxe para ela naqueles momentos angustiosos pelos quais ela estava passando. Então, nesse capítulo, que a espiritualidade trabalha essa frase, vá com calma, da história Menina do Leite, eles vão nos dizer que sonhar é muito bom. Ter um sentido para a nossa vida, traçar metas de objetivos, porque são eles que nos movem, mas nós não podemos ultrapassar os nossos limites. Voando alto demais, em devaneios absurdos, porque de repente o nosso sonho ele se torna um pesadelo. Então é claro que nós podemos e devemos ter sonhos, ter ideais, mas é muito importante nós termos cautela. Então a alegria, ela invadiu o coração da menina que carregava o vaso de barro, né? O pote de leite sobre a cabeça para ir ao mercado vender, mas de repente ela deixa que as ilusões começassem a invadir a sua mente. Ela começa a ser envolvida por pensamentos que vão além daquelas experiências que ela está sendo convidada a vivenciar. Ela já não está mais contente com os recursos financeiros que ela ia angariar com a venda daquele leite abundante. Ela já estava planejando investimentos, o que ia fazer para poder ganhar mais dinheiro. Então, a princípio, ela quer fazer uma compra de ovos, muitos ovos, com o dinheiro que ela fosse conseguir através da venda daquele leite abundante. Para que com aqueles ovos as galinhas pudessem chocar e ela ter muitos pintinhos. E com a venda dos frangos, quando eles crescessem, ela queria comprar um porco. E esse porco
Mais tarde, depois de engordado, seria vendido para gerar também lucros. E ela chega ainda com uma ambição tão desmedida na sua mente, no seu devaneio, no caminho para o mercado, que esse suíno, esse porco que ela ia comprar, ele seria vendido por um preço que jamais fosse esquecido pela comunidade. Ou seja, um valor muito além do mercado, para que ela pudesse realmente enriquecer. E os devaneios não param por aí, porque a menina, ela vai criando mentalmente sonhos que são surreais, que poderiam lhe oferecer experiências muito amargas. E ela quer mesmo criar um latifúndio por meio desse dinheiro. Então nós percebemos aí sonhos muito altos. Os sonhos, voltamos a repetir, eles são muito importantes. O Evangelho não nos proíbe em nenhum momento, de forma digna, honesta, melhorarmos as nossas condições de vida. Mas é muito bom que eles não se tornem um conflito íntimo, uma dificuldade emocional, gerando muitas tormentas na nossa vida. Na história, há uma frase que nos chama bastante atenção, que diz que o homem prudente sabe que o próximo passo é mais importante do que aqueles que já foram dados. O homem prudente sabe que o próximo passo é mais importante do que aqueles que já foram dados. Porque os passos que já foram dados, eles já foram firmados, já aconteceram. O mais importante serão aqueles que virão. Então a sabedoria divina, na boca de sua mãe, diz a menina, vá com calma. Ou seja, não fica tendo sonhos impossíveis, porque você vai se machucar. Então os benfeitores espirituais esclarecem que quanto mais é a ascensão que nós desejamos de maneira desmedida, maior poderá ser a queda. Eles não dizem que acontecerá, mas poderá ser muito grande a queda quando nós queremos chegar ao topo de maneira desmedida. Todas as vezes nós desejamos subir uma escada para chegar no topo, seja para trocar uma lâmpada, seja para pegar um objeto que está mais alto, sem pisar em cada degrau, pulando degraus e querendo chegar no último, nós podemos nos machucar bastante. Podemos cair e nos machucar. Então a escada ascensional da nossa vida, ela também precisa ser subida com muita cautela, degrau a degrau, para irmos conseguindo angariar e alcançar os nossos objetivos com muita segurança, sem termos as vivências que nos trarão muitas tormentas, muitos sofrimentos, muitas aflições. Todas as vezes que nós desejamos o brilho fácil, os holofotes da fama, o tombo pode ser fatal. Aliás, os famosos, de uma maneira geral, buscam aqueles 5 minutos de fama, de aplauso, e depois muitos deles caem no esquecimento. Não são mais lembrados. A providência divina sempre está atenta às nossas reais necessidades, nos oferece aquilo que realmente nós precisamos para a nossa jornada. Tomemos muito cuidado com os nossos devaneios, com essas nossas conjecturações que fazemos na nossa mente, diante de experiências até abundantes que surgem na nossa vida, para que o tombo, ele não seja um tombo que nos traga muitas aflições, muitos sofrimentos. E não raro, essas experiências do tombo, de cair diante de situações como essa,
que a menina do leite vivenciou são tombos chamados pela espiritualidade de tombos providenciais. A queda pode ser um chamamento para que nós possamos enxergar a realidade. Aquilo que supostamente seria um mal torna-se um bem quando nós vamos observar as reais consequências. Então, aparentemente, o tombo da menina, derramando todo o leite abundante que ela havia recebido, era um mal aos nossos olhos, mas na verdade, para ela era providencial, para que ela não se perdesse, que nós vimos no princípio da história, a humildade que elas tinham, a simplicidade, a obediência para com os desígnios de Deus. E foi só ela conquistar um pouquinho, que nem era tanto dinheiro assim, porque o leite não era tão abundante assim, mas ela já começou a divanear, criar um latifúndio no sítio onde ela vivia. Então, buscando essa vivência, poderia cair muito mais do que aquele tombo que ela levou, perdendo o leite que ela havia conseguido naquela manhã. Então, às vezes, isso acontece muito conosco na nossa jornada e nós não sabemos compreender. Porque nem tudo aquilo que nós acreditamos ser positivo para a nossa vida, o é. Deus é que tudo sabe, que tudo vê. Muitas vezes nós idealizamos, nós queremos, nós desejamos, lutamos por alguma coisa, mas aquela conquista, ela pode se transformar num instrumento de perdição, que não vamos saber utilizar. A vida, ela tem a sua própria sabedoria. Quantas vezes aquilo que nós almejamos se torna tão difícil de nós conquistarmos, de ser alcançado, as circunstâncias, elas já vão nos mostrando que aquele não é o caminho, que aquele sonho não vai ser realizado daquela forma. Nós precisamos buscar outros caminhos, outras experiências. Em outras situações, nós estamos vivendo um momento de felicidade, uma determinada vivência, com aquela conquista, com aquele leite abundante, exultante, de repente, quando nós menos esperamos, nós deslizamos, experimentamos um tombo simbólico, uma reviravolta na nossa vida e passamos a ter uma experiência bem adversa daquela que nós estávamos tendo. É muito comum pessoas que estão em ascensão numa empresa, em cargos muito elevados, e quando menos se espera, elas são desligadas da empresa, são dispensadas, ou perdem o cargo que tinham, passam para um com um salário menor, ficam desempregadas. Muitas vezes o indivíduo ajunta uma boa quantia financeira, tem um excelente capital, obtém lucros por aplicações financeiras que realizou, bancárias, e de repente perde tudo que amealhou durante toda uma vida, seja por causa da bolsa que caiu, seja por causa da má utilização daquele recurso. Então, muitas histórias de pessoas que estavam no auge da fama, na mídia televisiva, com excelente remuneração e de repente ficaram totalmente esquecidas, se tornando quase que insignificantes dentro da sociedade em que nós vivenciamos. Então, são muitas as situações que vão demonstrar para nós que os tombos, eles são providenciais. Muitos tombos que nós tomamos são recursos divinos para o nosso aprendizado, porque será bem melhor que o indivíduo tenha essa experiência difícil do que chafurdar ainda mais na lama. Há inclusive no Pinga Fogo com Chico Xavier uma fala do Chico que nos chama bastante atenção
uma entrevista em que lhe perguntam sobre José Arigó, a experiência do médium que realizava curas, e o Chico, com a sua humildade, que nunca atacou a quem quer que seja, ele faz uma análise de si mesmo, sem se referir a quem quer que seja. O Chico diz a resposta que se algum dia ele falhasse, se algum dia ele tomasse caminhos que não fossem aqueles prescritos pelo Evangelho de Jesus, estivesse adentrando estradas menos felizes, que ele rogava à divindade para que pudesse retirá-lo da experiência física, para que ele não pudesse se comprometer ainda mais. Jesus, ele já havia falado a respeito disso, quando ele diz que seria melhor que nós entrássemos na terra sem olho, sem uma mão, sem um pé, do que entrarmos com estes membros e eles serem instrumentos de perdição. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem que foi escrita pelo Espírito Cura d'Ars numa reunião que acontecia na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, em que havia na reunião uma senhora cega. E eles evocam a presença do Espírito Cura d'Ars, que já havia realizado algumas curas, inclusive quando encarnado, para que ele pudesse vir em socorro daquela senhora sofrida, com as experiências marcadas pela invidência. E então ele chega trazendo uma mensagem muito profunda, dizendo: por que me chamais? Para que eu possa estender as mãos e retirar das sombras essa mulher que passa pela experiência da cegueira? E ele recorda-se então dos ensinamentos de Jesus, mostrando que para ela a cegueira naquele instante era um recurso para o aprendizado, para o crescimento espiritual e dar-lhe bom ânimo para que ela pudesse passar pela experiência de maneira diferente. Porque quem sabe, se ele devolvesse para ela a vista, seria para ela um instrumento de perdição. Então, os tombos que nós vivenciamos, muitas vezes eles são providenciais para nos trazerem o aprendizado para o dia a dia. Então, por mais que seja difícil, por mais que doa ou nos fira, nós vemos alguém que nós muito amamos, ou nós próprios passarmos por uma experiência difícil, é preciso que nós entendamos a providência divina. Porque a fantasia, ela é capaz de criar nas nossas mentes muitas ilusões que nos levam à perdição. Mas a realidade, ela é capaz de desfazer tudo isso e nos manter de pé para o enfrentamento das nossas dificuldades e o encontro conosco mesmo na busca da felicidade. Então, uma pedra no caminho trouxe a menina do leite à realidade. Quando ela tropeçou, caiu e o leite abundante derramou-se pelo chão. E depois do leite derramado, não tem como mais ele retornar para o vasilhame. Por mais que nós tentemos, é impossível essa experiência, porque ele se torna intomável, né? Pode ser até dado para algum animal, mas o ser humano, depois que o leite é derramado, não tem como utilizar para mais nada. Daí a importância do nosso trabalho, da nossa paciência, da sabedoria de saber lidar com o leite abundante, para que não tenha que acontecer estes tombos para o nosso despertamento, para o nosso crescimento. Nós observamos que a mensagem divina, que sempre está presente nas histórias, expressa em todas as civilizações, por meio da filosofia, da religião,
da ciência, seja nos contos, nas histórias, nas fábulas ou nas parábolas, todos vão falar das mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, o ensinamento divino, muito presente para todos nós, tendo uma profunda relação, conforme nós estamos vendo, com a proposta do Evangelho e, posteriormente, com os ensinamentos também trazidos pelos benfeitores espirituais. O Evangelho de Jesus é um corolário de luz que nos auxilia a sublimar, a transformar o nosso coração, ainda empedernido nas nossas imperfeições, os nossos vícios, na busca incessante da iluminação interior. O Mestre Jesus, o meigo Rabi, nos ensinou em seu Evangelho que quem tivesse, muito mais lhe seria dado. E aquele que pouco tivesse, mesmo o pouco que possuía, lhe seria retirado. E essa é uma passagem evangélica também trabalhada na história que hoje nós estamos estudando, a menina do leite. Porque, a princípio, a passagem nos causa muita estranheza e até espanto, porque não parece traduzir a amorosidade de Deus. Seria uma atitude muito inconsequente, inconcebível, tirar o pouco que as pessoas possuem para não terem nada. Então, a menina do leite, ela tinha o leite para sua sobrevivência, conseguiu o leite abundante, que ia auxiliar bastante a sua família, e de repente ela perde até o pouco que ela tinha. Que tinha naquele vaso, né, naquele jarro, conteúdo líquido precioso, cair ao chão, e ela perde aquele pouco, inclusive, que ela possuía. O ensinamento, ele é muito simbólico, ele nos traz muitas reflexões. Quando nós despertamos dentro do nosso coração os valores, os sentimentos, as qualidades e virtudes, o nosso objetivo de servir, ele potencializa-se dentro do nosso coração. E nós queremos despertar ainda mais outras potencialidades. É sempre assim. Quando nós descobrimos as belezas da vida no que diz respeito aos tesouros da alma, nós somos invadidos por uma alegria, por uma vontade de trabalhar, de servir ainda mais, para ser cada dia melhor. Ao passo que quando nós nos encontramos desanimados, quando nós estamos fechados em nossas angústias, nas nossas tristezas, nos nossos vícios, não faz diferença para onde o barco está sendo levado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O vento toca para cá, nós vamos, o vento toca para lá, nós somos também levados. E as oportunidades que vão batendo na nossa porta começam a ser desperdiçadas. E essas oportunidades perdidas, elas não voltam jamais quando não são aproveitadas, elas são perdidas. Nós podemos ter outra experiência parecida com aquela, mas aquela que se foi, ela não retorna mais. Quando, no entanto, nós aproveitamos, ela se multiplica em bênçãos, porque quem tem, muito mais lhe será dado. Aquele que não quer agarrar uma oportunidade, uma ocasião que se apresenta para servir, até o pouco que tem, ele perde. Então é importante que nós busquemos visualizar, aproveitar as oportunidades que a divindade nos concede para que se multiplique bênçãos em nosso favor, para que nós consigamos realmente aproveitar ao máximo esse leite abundante que se apresenta nas nossas vidas. Alguns estudiosos do comportamento humano, inclusive no movimento espírita, vão dizer
que quando nós precisamos de alguém para realizar uma tarefa, um trabalho nas nossas instituições religiosas, devemos procurar sempre aquele trabalhador que está mais ocupado, porque o desocupado ele já não tem tempo para nada, já está sempre dizendo que não tem tempo para realizar. Então é nesse sentido que o Evangelho nos diz que aquele que tem vai perdendo ainda mais, aquele que não tem, o pouco que tem perde, porque ele não sabe aproveitar, não sabe utilizar daqueles poucos recursos que a vida lhe apresenta. E a vida é um cântico de muita harmonia. Ela vai nos favorecendo o despertamento dos valores da nossa alma, com o resultado do ontem na construção do nosso futuro, vivendo o presente, o agora. Em nossos conflitos íntimos e emocionais, é muito comum nós esquecermos do presente, do agora. Ficamos presos a um passado distante, com esperanças para o futuro, e esquecemos de viver o agora. Nenhum de nós é capaz de modificar o passado. E o futuro, ele pode ser modificado a qualquer momento, a partir das experiências do agora. Então, o importante é encarar o hoje, o instante que nós estamos vivendo. Quem não está atento ao presente, tropeça no futuro, cai no futuro, porque não sabe aproveitar as circunstâncias do hoje. Então a menina do leite, na hora que ela vê o leite abundante, coloca sobre a sua cabeça e vai para a cidade, para o mercado vender, ela deixa se envolver pelas dores do passado, que ela fica meditando sobre as experiências difíceis que ela e a mãe dela estão tendo, e aquela oportunidade que chega, vai vislumbrando o futuro, tudo que ela queria alcançar, mas não sabe aproveitar efetivamente aquele momento que chegava nas suas mãos, o leite que se apresentava abundante naquele instante. Então nós precisamos viver o presente. Precisamos focar na estrada que nós estamos percorrendo, por mais difícil que ela seja, a fim de podermos trabalhar por um futuro melhor. A espiritualidade nessa mensagem ela é contundente. Por várias vezes ela diz: vivamos o presente. Abracemos com todas as forças, as possibilidades que a divindade vai nos oferecendo, como mecanismos de aprendizado, de crescimento espiritual para a nossa vida, e consigamos realmente utilizar o leite abundante na nossa existência, para que ele se abunde cada vez mais, nos dando ocasião de ter uma vida harmônica, uma vida muito feliz. Esperamos que neste seminário de hoje tenhamos condições de poder meditar sobre as oportunidades que batem à nossa porta, sobre esse leite abundante que se apresenta muitas vezes em nossa jornada. Você que está nos assistindo, se gostou do nosso encontro, dê o seu like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir e participar conosco. Se é a primeira vez que você se encontra aqui, inscreva-se no canal do YouTube, ativando o sininho e as notificações, porque todas as vezes que um novo vídeo entrar no ar, você será notificado pelo próprio canal do YouTube. Queremos também anunciar nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, que vai acontecer em torno do livro Era uma Vez para Adultos, que será sobre Frozen, uma aventura congelante. Nós vamos refletir sobre essa história bem recente do Walt Disney, buscando trazer para o nosso dia a dia e o entendimento acerca da vida. Você
é sempre o nosso convidado especial. E para finalizar o nosso encontro, fique ainda por aí, que nós vamos escutar a poesia que foi trazida intuitivamente por Charles Alexandre Simões Pires, pelo Espírito Maria Dolores, falando sobre a menina do leite. Tenhamos uma boa noite e até breve. Olhar para o chão. Quem vive na montanha e desperta com cerração, agradece tudo o que ganha, mas caminha e olha para o chão. A menina de belas tranças acordava de madrugada, aprendendo desde criança a pastorear suas cabras. Penteava seus cabelos vestida de limpo avental, com muita alegria e zelo, fonte pasto ao curral. Durante a ordenha no campo, cercada de simplicidade, a mente voava enquanto crescia sutil vaidade. Quanto mais o balde enchia do leite até a borda, mais a jovem se perdia no transe a que dava a corda. Aquele que muito prospera, corre o risco de esquecer. Nada acontece na terra sem o amor de Deus conceder. Do supérfluo ao necessário, da sobra ao essencial, somos todos depositários de talento transcendental. Filhos retardatários, os recursos que o Pai nos dá, mordomos temporários, operários da eira e da pá. Conquistas vêm do trabalho, da plena atenção presente. É sempre o melhor atalho encarar a labuta de frente. Com balde sobre a cabeça, a jovem seguia cantando, em sonhos de fácil riqueza, sem ver onde ia pisando. Queria mudar de vida, fazer o leite render, somando conta cumprida dos frangos que ia vender. Da compra de 100 ovos frescos na feira do povoado, deles faria 100 frangos, criando com todo cuidado. Vendidos a 10 tostões, para se tornarem 10.000, os lucros das ilusões cresciam ceitil a ceitil. Assim se perdia nas contas, cevando de sonhos os porcos, criados com os frutos da horta, à espera de preço mais alto. Pensava a vaca novilha, crescendo na produção, terei a melhor leiteria já vista na região. Pensava até em vestidos nos voos de moda e costura, sob os mais caros tecidos, coberta do manto da usura. Como andava distraída, sem ver a pedra à frente, tropeçou surpreendida, vendida tombou descontente. É que o sábio já dizia, trilhando estrada acerba, quando comer coma, se andar ande, se beber beba. Ao chão com o velho balde e tão ansiosos planos, tanto sonhou debalde, colhendo os desenganos. Não importa se há carência, nem o quanto rico se é, mais vale da alma presença, atenta onde bota o pé. Ninguém volta ao passado, ou age no tempo para frente. Quem coloca as mãos no arado, precisa focar no presente. Sob o céu sempre há tempo. Deus conhece a hora certa. Bendito é o contratempo, que frustra, porém desperta. Quem vive na montanha, acorda com a cerração. Agradece quando ganha, caminha, mas olha para o chão. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia.
Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver, quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia.